Você não perde amigos no despertar espiritual. Você apenas descobre quem nunca esteve realmente ao seu lado. E essa é a parte brutal. Blavatsky dizia que a luz não destrói a escuridão. Ela apenas revela quem sempre esteve escondido nela. Quando você desperta, você muda sua vibração, suas escolhas, sua visão. E o mundo ao seu redor reage como quem encara um espelho que não pediu para ver. Se essa pergunta te atravessa como faca, este vídeo é o lugar onde a verdade finalmente deixa de se esconder. Aqui, você vai descobrir, sem filtros e sem piedade, por que suas amizades desmoronam exatamente quando sua consciência começa a despertar. E por que esse colapso emocional não é falha sua, mas consequência direta de um mecanismo oculto que Helena Blavatsky conhecia como ninguém. Eles não se afastam porque você fica estranho. Eles se afastam porque você se torna transparente. E isso assusta quem ainda vive preso nas próprias ilusões. Hoje, eu vou te mostrar a verdade que ninguém quer tocar. Você perde amigos porque o despertar é uma chama que queima tudo que não é real. E a maioria das relações não era real para começar. Essa é a promessa deste vídeo. Você vai entender por que sua solidão atual não é um castigo. É um sinal de que seu espírito começou a evoluir além da superfície humana. Escreva nos comentários: eu escolho a verdade, mesmo que doa. Você precisa entender de forma direta que o despertar espiritual não combina com ambientes que sustentam máscaras. Blavatsky sempre foi atacada, mal compreendida, odiada por muitos que antes fingiam admirá-la. Isso porque quem busca a verdade acaba inevitavelmente expondo a mentira onde ela se esconde. E quando você começa a enxergar através dos gestos, das intenções, das energias escondidas, as pessoas sentem isso mesmo que você não diga nada. Sua presença começa a incomodar. Não porque você faz algo errado, mas porque o simples fato de você estar desperto faz o outro se sentir pequeno. E ninguém gosta de sentir que está dormindo ao lado de alguém que finalmente acordou. O primeiro ponto brutal é este: a maioria dos seus amigos só gostava da versão de você que não sabia quem era. A versão que dizia sim para agradar. A versão que se encaixava. A versão que sorria para não incomodar. A versão que tinha medo de ficar sozinha. O despertar elimina tudo isso. Ele rasga suas mentiras internas e te faz olhar para as feridas, para os padrões, para as ilusões que você carregava como se fossem verdades absolutas. E quando essa nova consciência surge, você para de aceitar lixo emocional, para de aceitar migalhas, para de aceitar relações sem alma. E isso destrói toda a estrutura superficial que antes sustentava seus laços. Blavatsky dizia que a solidão é o primeiro portal da alma, não a solidão comum, mas aquela que surge quando o espírito deixa de buscar validação externa e começa a ouvir sua própria voz interior. Esse tipo de solidão assusta muita gente, porque no fundo, todo mundo sabe que quando você entra nela, você nunca mais volta o mesmo. Sua energia muda, sua vibração fica mais alta, sua percepção fica mais aguda. E pessoas que antes conviviam com você começam a sentir uma pressão invisível, como se sua alma estivesse chamando a delas para despertar também. E quase ninguém está preparado para isso. Quando você começa a se transformar, aqueles que não desejam mudar preferem se afastar. Não porque te odeiam, mas porque você se torna um lembrete vivo de tudo o que eles evitam em si mesmos. Você vira um espelho que dói. E esse desconforto se manifesta como irritação, rejeição, ataques sutis ou até silêncio absoluto. Eles não entendem o que está acontecendo, mas o inconsciente deles entende. E é por isso que você percebe que, de repente, conversar com essas pessoas parece impossível, que as conversas ficam rasas, que você sente um cansaço profundo quando tenta explicar algo simples. É como se vocês estivessem vivendo em mundos diferentes. Blavatsky ensinava que a consciência tem camadas. Quando você sobe uma camada, você não consegue mais respirar no mesmo ar que antes. Não porque você é melhor que ninguém, mas porque o ar antigo não sustenta sua nova alma. É como mergulhar no fundo do oceano e depois tentar voltar para águas rasas. Você já sabe o que existe lá embaixo. Então nada mais superficial te satisfaz. E seus antigos amigos continuam querendo ficar na superfície.
Eles não entendem seu silêncio, não entendem suas buscas, não entendem sua sede por verdade e, principalmente, não entendem seu desconforto com conversas vazias. O despertar espiritual faz você perceber padrões que antes eram invisíveis, manipulações emocionais, pequenas maldades, sarcasmos, fofocas, energias densas, chantagens afetivas. Coisas que antes você deixava passar agora te ferem profundamente porque sua sensibilidade aumenta. É por isso que você se sente cada vez mais estranho perto de pessoas que antes pareciam normais. Você começou a ver o que elas realmente são, e quando você vê a verdade, você não consegue mais fingir que não vê. Blavatsky dizia que o caminho da verdade separa as almas por frequência, não por escolha. Quem vibra igual permanece. Quem vibra diferente se afasta. É natural, é espiritual, é inevitável. O crescimento cria rupturas e quem não cresce com você, quebra. Você não perde amigos, você sobe degraus e cada degrau leva embora quem não quer acompanhar. Isso não é ego, isso é lei espiritual. A energia não negocia, ela simplesmente se ajusta. E existe outra coisa ainda mais profunda. Quando você desperta, você começa a incomodar até quem nunca te fez mal. E isso acontece porque a sua luz começa a revelar a sombra deles. Não a sombra ruim, a sombra que eles escondem até de si mesmos. Medos, inseguranças, traumas, desejos reprimidos. E ninguém quer ter suas fraquezas expostas. Então, ao invés de olharem para dentro, preferem te culpar por estar diferente. Dizem que você mudou, que você virou outra pessoa, que você está estranho, distante, arrogante. Mas a verdade é que você apenas se aproximou de si mesmo. Blavatsky dizia, o mundo não rejeita o sábio, o mundo rejeita tudo aquilo que o força a mudar. E você agora está forçando mudanças sem perceber, só pela sua presença, só pelo seu olhar, só pela sua vibração. Quem não quer evoluir, sente isso como ameaça, porque a alma reconhece a verdade, mesmo quando a mente nega. E quanto mais você desperta, mais você entende que não nasceu para multidões. Alma desperta não cabe em aglomeração, não cabe em grupo, não cabe em vida social cheia de barulho. Você começa a preferir silêncio, preferir profundidade, preferir pessoas raras, pessoas que te enxergam, pessoas que vibram, pessoas que não têm medo da própria alma. E isso reduz seu círculo social drasticamente, não por falta de opção, mas por filtro espiritual. Você só mantém ao seu lado quem é capaz de caminhar nesse novo nível de consciência. Blavatsky sabia que poucos têm coragem de seguir até o fim, e que no caminho muitos olham para trás, mas quase ninguém continua. O despertar exige coragem, exige morrer para versões antigas, exige enfrentar dores que você evitou por anos, exige olhar para o que você é quando ninguém está olhando. E seus antigos amigos não querem fazer isso. Eles querem conforto. Você quer verdade. E esses caminhos não andam juntos. O processo é duro. Você começa a se sentir deslocado, desconectado, como se ninguém mais te entendesse. Isso não é falha. Isso é sinal. Esse vazio não é abandono. É realinhamento. A vida está tirando de perto de você tudo o que poderia te atrasar. Pessoas que te sugavam. Pessoas que te limitavam, pessoas que te mantinham preso em versões antigas de si mesmo, pessoas que não iam suportar o que você está se tornando. E o mais incrível é que, quanto mais você evolui, mais você percebe que nunca esteve sozinho. Você apenas estava cercado por gente errada. Quando a sua vibração muda, novos encontros acontecem. Pessoas do mesmo nível energético começam a aparecer como se fossem atraídas magneticamente, e essas novas conexões não cansam, não sugam, não te diminuem, elas expandem, elas te empurram para cima, elas te lembram do que você realmente é. Blavatsky dizia que o despertar não rouba nada de você, ele apenas te devolve. E quando você volta para si mesmo, tudo o que não combina com essa nova identidade cai. Cai sem aviso, cai sem explicação, cai porque não tem mais como sustentar. E agora, neste exato momento, você está vivendo esse corte. Não é uma fase,
é uma iniciação. E se está doendo, é porque você está atravessando o portal certo. Portais espirituais verdadeiros sempre cobram um preço. Você entrega o que foi para receber o que é. Você solta o velho para acessar o novo. Você perde ilusões para ganhar visão. E esse processo nunca é confortável. Mas existe algo que você precisa ouvir. Você não vai terminar essa jornada sozinho. Pode parecer que sim agora. Pode parecer que ninguém te entende. Pode parecer que o mundo inteiro se afastou. Mas isso é apenas a limpeza. O vazio é o sinal de que algo maior está chegando. Porque o espírito nunca retira sem antes preparar espaço para o que realmente importa. E ainda há um ponto mais profundo que quase ninguém percebe. Você não está apenas perdendo amigos. Você está perdendo versões suas que construíram esses amigos. E quando essas versões morrem, as relações morrem junto. Esse é o verdadeiro luto do despertar. Você não está chorando por pessoas. Está chorando por identidades antigas que você carregou por anos. E agora, a alma está cortando o laço. O despertar espiritual é uma morte e um renascimento. E como toda morte, ele limpa. Como todo renascimento, ele exige espaço. E o que sai da sua vida agora não está saindo por acaso. Está saindo porque você finalmente começou a vibrar no que é verdadeiro. E a verdade é que sua jornada real está apenas começando. Você não está sendo abandonado. Você está sendo convocado. E é por isso que tudo parece tão intenso. Porque só os que são chamados passam por esse tipo de ruptura tão profunda. Mas eu quero que você pense em uma coisa agora, porque isso vai abrir o próximo portal da sua jornada. Se você está perdendo tanta gente enquanto desperta, o que exatamente está tentando nascer dentro de você que exige tanto espaço assim? Você sentiu o corte e perguntou o que quer nascer. A resposta é rudimentar e feroz. Nasce uma alma que não aceita barganhas. Nasce um eu que recusa o teatro social. Nasce a coragem de olhar a si mesmo sem maquiagem. Isso exige espaço. Espaço emocional, mental, físico. E o mundo encheu-se de móveis que agora precisam ser removidos. Cada amigo que se vai leva um móvel velho. Opiniões repetidas, julgamentos formatados, dependência afetiva, expectativas impostas. Quando você começa a desmontar esse lar interno, a casa antiga perde sentido para quem só queria a sala iluminada. Você não perde por maldade, você expulsa o que te estrangula. E isso dói. Dói porque a história que você carregava tinha rostos, memórias, rituais. Agora, você rasga o roteiro e não dá mais papéis para coadjuvantes que atuavam maliciosamente em sua peça. Existe uma lei que poucos contam. Verdade cresce na ausência de aprovação. Quanto menos você pede aplauso, mais a verdade cresce. Amigos que vinham pelo aplauso somem como folhas ao vento. Eles eram coletores de brilho, não cultivadores de essência. Blavatsky dizia que o buscador verdadeiro atrai a resistência do mundo, não por ser perigoso, mas porque a necessidade de estabilidade do outro sente-se ameaçada. E a estabilidade deles dependia do seu pequeno papel no teatro. Quando você se recusa a aplaudir a falsidade, o teatro perde público. Simples assim. E a ruptura é rápida. Um silêncio por mensagem, um convite recusado, uma distância que cresce como uma sombra. Não é coincidência, é seleção natural espiritual. Você acha que solidão é ausência? Não. Solidão é um laboratório. Blavatsky e os mestres ensinavam que o ovo precisa de silêncio para chocar. Na solidão, você percebe os pequenos traços de manipulação que passaram despercebidos. Elogios com preço, ajuda com cobrança, amizade que puxa quando convém. Antes você aceitava porque doía menos manter o círculo. Agora, cada custo emocional é pesado. Você cobra retorno da sua energia e os antigos amigos não pagam essa conta. Eles preferem viver no crédito eterno da sua paciência. O despertar os obriga a escolher, pagar sua dívida interior ou partir. Eles partem por conveniência. Há uma brutalidade prática. Sua rotina não combina com a rotina deles. Você passa a buscar retiros, leituras profundas, silêncio. Práticas que transformam o corpo e a mente. Enquanto isso, muitos continuam entretidos por séries,
fofocas e pequenos prazeres que anestesiam. Quando você recusa convites que antes aceitava, as desculpas aparecem. Você mudou, você sumiu, estou ocupado. Tradução clara. Você agora escolhe um caminho que não gera lucro para a relação. E relações que não têm lucro emocional, prático ou egóico morrem. Isso não é maldade, é economia energética. Você prioriza onde colocar sua atenção, e atenção é o novo capital. A outra facada. Desperta-se uma intolerância sutil, não é raiva gratuita, é seletividade. Você passa a não tolerar pequenas traições de alma, promessas quebradas, invasões de limites, comentários que reduzem. Antes você sorria e engolia. Hoje, cada palavra pesa. E essa nova rigidez é interpretada como frieza. Eles dizem que você ficou rígido, frio, arrogante. Não. Você ficou consciente dos cortes que precisa fazer para manter sua integridade. Integridade custa amigos falsos. Integridade não se negocia. Ponto. O despertar abre uma visão implacável sobre a manipulação emocional. Você aprende a reconhecer o vampiro sutil, aquele que usa sua fragilidade para extrair atenção. Ele parece amigo, mas sua principal função é sugar. Antes você oferecia e se sentia útil. Hoje, você percebe que utilidade não é amor, é necessidade. Você corta as cordas sem cerimônia porque amar não é manter alguém acorrentado à sua generosidade. Amar é permitir que o outro cresça sem usar você como muleta. Blavatsky ensinava que quem busca poder sobre a alma alheia teme a luz do despertado. Amigos que se sentiam poderosos por controlar pequenas porções da sua vida perdem influência. Eles reagem com sabotagem disfarçada, zombaria, isolamento social. O mais cruel, o ataque vem com justificativas morais. Eles vestem capuz de virtude para esconder a inveja. E essa máscara é dolorosa de desmontar, porque muitos acreditarão na máscara antes de acreditar em você. A sua clareza os acusa. A acusação dói e alimenta o afastamento. Você nota padrões repetidos em todas as despedidas. Silêncio progressivo, microaversões, convites não respondidos, críticas passivo-agressivas. Isso não é um acidente. É uma orquestra invisível que se inicia quando sua frequência sobe. Eles tentam diminuir sua vibração para não sofrerem o reflexo. Você sente o escoamento de energia. É um vazamento que só é bloqueado quando você fecha portas. Fechar portas é um verbo bruto. Bloquear, não responder, terminar relações que se alimentam de você. Simples e cirúrgico. Outro ponto que poucos confessam. O despedaço também vem de amor. Sim, amor. Alguns que partem o fazem para te proteger do próprio caminho. Eles sabem que seu chamado é violento e preferem não testemunhar sua transfiguração. Com medo de ver você mudar radicalmente, criando vidas novas, eles se afastam para não sentir culpabilidade. Essa separação é ambígua. Amor disfarçado de fuga. Você chora por não entender e depois percebe que a fuga foi um favor cruel. O despertar precisa de silêncio e você passa a valorizar rituais que parecem esquisitos aos outros. Meditar, jejuar, recitar, calar-se intencionalmente. Essas práticas alimentam um novo corpo interior. Amigos que não praticam ridicularizam, julgam, etiquetam como excêntrico. Esse julgamento é uma forma de resistência coletiva, um lembrete cruel de que sua transformação exige coragem para ser diferente. Ser diferente é aceitar ser odiado por quem não desperta. Há também a pura logística do crescimento. Sua agenda muda. Você aloca tempo para leituras profundas, práticas espirituais, conexões que expandem. Não há espaço para pleonasmos sociais. O tempo é um recurso que agora protege sua alma. Os encontros que sobraram ficam mais caros, mais densos, menos frequentes. E alguns amigos desaparecem porque você não é mais um entretenimento barato na rotina deles. Eles vão atrás de quem dá risadas fáceis. Você busca profundidade, e a profundidade é rara. Ensinamento cortante. O verdadeiro teste do despertar é a paciência com a perda. A tendência humana é agarrar, implorar, mendigar reconciliação. O buscador evoluído aprendeu que mendigar é regressão. Quando você suplica para alguém ficar,
você renegocia sua liberdade por afeto barato. Blavatsky dizia que o preço da liberdade é a renúncia ao medo da solidão. Renunciar ao medo é recusar a barganha, e aquela barganha costumava manter suas amizades antigas vivas, por conveniência. Você começará a observar que alguns retornos não querem mudança, querem reaproveitar partes de você. Pessoas que voltam após seu brilho costumam querer benefícios, acesso, validação, conselhos, favores. Elas procuram a versão útil de você. A versão transformada não é uma máquina de serviço. Ela é uma fonte sagrada. Se retornarem apenas para sugar, você os reconhece instantaneamente. O filtro fica mais honesto. Você quer a minha presença ou o meu proveito? Se a resposta for proveito, a porta se fecha. Existe um fenômeno chamado projeção coletiva. Quando você muda, um grupo inteiro se organiza para projetar em você seus medos. Eles inventam histórias, soberba, ilusão, frieza. Não acredite de primeira. Veja com equanimidade. Observe que a narrativa que criam diz mais sobre eles que sobre você. Sua calma diante do ataque é um termômetro. Você se fortalece quando não reage por impulso. Reagir é cair na armadilha. Resistir com sabedoria é o novo poder. Blavatsky falava de linhagens ocultas de amizade, almas que se reconhecem por afinidade de propósito. Quando você perde a multidão, você descobre as linhagens. Elas aparecem sutilmente, uma mensagem no momento certo, uma conversa que corta o superficial, um encontro que repara feridas antigas. Essas almas não aparecem por acaso. Elas são convocadas quando você limpa a casa. O que saía, saía para que o que vem possa entrar. Essa troca é brutal e bela. Há um perigo real, a busca de exclusividade. Alguns despertos se enchem de orgulho por perder amigos, acreditando ser um selo de superioridade. Essa armadilha vira o ego espiritualizado. Você perde sem querer e cria uma nova torre de isolamento, nutrida por narcisismo esotérico. Blavatsky alertava contra o orgulho místico. Perder amigos não é medalha, é consequência. Se você se exalta por isso, repara, ainda resta sombra a transformar. Use a perda como ferramenta, não como troféu. Você vai descobrir que existem amizades que suportam a metamorfose, raras, densas e mortais. Elas não são muitas, mas são suficientes. Essas são as almas que, quando você muda, também mudam. Elas não o abandonam porque partilham processos. Essas relações se afinam, se tornam templos. A qualidade substitui a quantidade. E o que antes era barulho, vira música rara e alinhada ao seu novo tom de alma. Um corte inevitável é com a própria família espiritualizada. Sim, parentes podem sumir. A razão não é pessoal, é energética. Famílias são cordas tecidas por histórias comuns. O despertar desfia o fio. Alguns membros não suportam ver alguém romper o padrão. Eles interpretam a transformação como traição. Você deve entender que não estão te anulando, estão protegendo suas estruturas internas, mas é implacável. Você pode perder laços profundos por esse choque entre novo e velho. Quando perde amigos, você aprende a selecionar conversas. Palavras têm peso. Cada diálogo agora exige presença. Você não tolera comentários vazios que antes passavam. O desapego verbal é arma. Selecionar palavras e silenciar o resto preserva energia. Isso parece rude para os que não entendem. Para você, é disciplina. Uma disciplina que constrói um campo magnético novo ao seu redor, atraindo encontros que merecem suas palavras. E por fim, há a alquimia do luto. Perder amigos no despertar é um luto que se repete. Várias pequenas mortes, ciclos curtos de despedida. Você precisa aprender a chorar com método. Chorar limpo, sem drama, sem manipulação. Chorar para soltar vínculos e abrir espaço. Chorar para não acumular dor em padrões antigos. Esse choro é sagrado. Ele enseja a regeneração. Ele também é pedagógico. Ensina a não criar novas teias emocionais. Agora você percebe que perder amigos é uma espécie de poda. A árvore que cresce vai se livrando de galhos secos. A poda dói, mas melhora a frutificação.
Você está se tornando uma árvore que dará frutos diferentes, frutos que atraem outras almas em fome de verdade. E essa fome é rara, formidável e compassiva. Ela vem para reconstruir seu círculo com qualidade, não com quantidade. Mas há algo que quase ninguém admite em voz alta. A sensação de traição é real. Você se sente traído por quem partiu, e isso alimenta raiva, ressentimento, perguntas difíceis. Essas emoções são ferramentas se usadas com precisão. Use a raiva para identificar limites. Transforme ressentimento em critério. Não se torne vítima da história alheia. Assuma o aprendizado e rejeite a amargura como forma de identidade. E então, retorno à questão que te assombra. O que está nascendo que exige tanto espaço? Talvez seja algo que não cabe em palavras, mas que devora hábitos. Talvez seja o silêncio absoluto. Talvez seja a clareza que corta as ilusões. Você percebe que quanto mais limpa sua vida, mais sutil fica o chamado. E esse chamado sempre vem acompanhado de escolhas cortantes. Aceitar o novo sozinho ou se esforçar para arrastar velhos com você. Nenhuma é fácil. Uma é honesta. Você vai querer respostas rápidas. Como reagir? Como evitar perder tanta gente? A resposta é implacável e simples. Não evite. Evitar protege o conforto, não a alma. O caminho é a coragem para enfrentar as perdas com consciência e a disciplina para não criar novos laços por medo. Olhe para suas relações como plantas. Regue o que cresce e arranque o que apodrece. Simples, direto, sem piedade com a ilusão. E se você pensa que perder amigos é punição divina, pare agora. Não existe punição. Existe ajuste. A energia se reorganiza ao redor do que você vibra. Se sua vibração pede silêncio, apareça silêncio. Se pede verdade, apareça verdade. Pessoas que não se ajustam se deslocam. A vida não se vingará de você. Ela se alinhará. Essa clareza te dá poder e escolhe companhia. Escolha bem. Você está atento às perguntas que ficam no ar, e isso é o que te mantém vivo neste processo. Perguntas que ardem. Será que devolvo oportunidade aos que partiram? Quando reabrir a porta? Como distinguir quem volta por interesse de quem volta por alma? Como me proteger da nostalgia que tenta me reverter? Essas perguntas não têm resposta fácil. Elas são instrumentos que abrem veredas. Use-as para refinar critérios, não para retroceder. Pense agora, a perda transforma a sua aura social em um campo seletivo. Isso pode parecer duro, mas é justiça energética. Continue inspecionando. Onde você ainda tolera falta de reciprocidade? Onde você permite que a comodidade dos outros roube sua coragem? E, acima de tudo, o que você está cultivando que exige tanto espaço? Essas questões vão te puxar para o próximo nível, uma escalada que não aceita meias presenças. O que vem depois dessa poda? Novos encontros, novas alianças, novas responsabilidades. Mas antes disso, uma etapa obrigatória: reconstrução interior. Não se apresse. Repare o solo. Fortaleça as raízes. Não replante flores enquanto as raízes ainda sangram. Quando estiver pronto, a colheita será diferente e você saberá exatamente quem merece colher ao seu lado. Você imagina que essas dicas são teóricas. Não são. Cada momento de afastamento é um teste prático. Use-o para praticar desapego inteligente, compaixão real e firmeza cirúrgica. Não misture piedade com fraqueza. Não misture nostalgia com necessidade e mantenha-se fiel à verdade que brota de dentro. Lembre-se, perder amigos não é fracasso, é ajuste, é cirurgia, é afinação. Se você ainda tem medo de ficar só, pergunte-se: você tem medo da solidão ou da responsabilidade de ser inteiro? Responda honestamente. A escolha entre medo e responsabilidade define quem você será no próximo ciclo. Escolha sem mitigar. E não se surpreenda se a escolha ferir. Tudo que cura fere antes. E voltando à sua pergunta inicial que deixou o roteiro em aberto, o que exatamente está tentando nascer dentro de você que exige tanto espaço? Respire fundo e sinta a verdade, não com palavras, com tensão no peito. Agora pense. Está disposto a perder tudo que te segura para ver o que vem? Está disposto a aceitar que as feridas sociais são o preço da liberdade?
Está disposto a transformar cada perda em um clarão que ilumina o próximo passo? Essas perguntas não encerram nada. Elas abrem portas que só você pode atravessar. O que você fará agora? Você já percebeu que a maioria das despedidas não vem com motivo plausível, vem com desculpas mal costuradas e gestos que fingem normalidade. Mas existe uma matemática escondida nisso. Quando sua frequência muda, a relação passa a exigir mais energia para se manter. A energia que antes era dividida em risadas, protocolos sociais e pequenos favores, agora precisa ser investida em presença, verdade e limite. Se o outro não tem estoque para essa nova conta energética, ele corta a relação antes que a dívida apareça. E a performance que antes mantinha a amizade, acomodação, omissão, consentimento, torna-se insustentável. Você não é o sabotador. Você é o demandante da verdade. E essa demanda expõe o vazio emocional de quem te rodeia. É um exame cru. Ou acompanham o crescimento, ou desaparecem. Tão simples quanto isso. Existe outro ângulo que poucos ousam falar com franqueza: a inveja espiritual. Não é uma inveja óbvia com olhos verdes e veneno explícito. É uma inveja tímida que se disfarça de crítica racional, de preocupação falsa, de amigos que alertam. Quando sua luz mostra possibilidades que eles rejeitam, a defesa automática é atacar a fonte da luz. E essa fonte é você. Não espere que a inveja venha com rótulo. Ela veste filosofia, veste preocupação, veste piada. Você será reduzido a meme, rótulo e justificativa. Em vez de agradecer por ser um catalisador, eles optam por diminuí-lo para não confrontar sua própria estagnação. A perda de amigos no despertar funciona como terapia forçada. Você é submetido a uma série de pequenas mortes que testam sua resiliência. Cada perda exige que você reconstrua o sentido de pertencimento dentro de si. Isso é, embora doloroso, o exercício mais saudável que existe: aprender a depender de sua própria presença. Quando isso acontece, você se torna um centro que não precisa de permissão externa para existir. E essa autonomia é uma arma poderosa contra manipulações futuras. E se a brutalidade aumentasse e te mostrasse outra face? Nem todo que se afasta é inimigo. Muitos que cortam estão salvando o seu próprio caminho. Alguns não conseguem caminhar ao lado de quem muda, porque seria trágico assistir à metamorfose. Eles se ausentam por misericórdia. Essa visão refrata a dor. Em vez de ser rejeição, pode ser um ato de compaixão disfarçada. Difícil aceitar, mas libertador quando entendido. Um ponto prático: redes novas demandam filtros novos. Você precisa construir espaços de convivência onde a profundidade seja regra, não exceção. Crie rituais, pequenos códigos, horários de presença verdadeira. Ao formalizar o novo padrão, as amizades que se ajustarem o farão de forma consciente. Isso reduz a bússola da traição e aumenta a chance de laços autênticos. Criança que brinca com facas aprende. Amigo que vira discípulo também. O paradoxo final que insisto: quanto mais você busca conexão, mais a vida testa seu desapego. Isso é proposital. A verdade não quer aderentes, quer seres livres. A perda de amigos é o instrumento que destrói a dependência afetiva. É cru, sim, mas tem propósito maior. Se você se agarra à perda, não aprendeu. Se você usa a perda para limpar o caminho, então começou a se tornar aquilo que veio ser. E aqui termina. Não termina. Essas portas que se abriram pedem perguntas que você ainda precisa escutar. Você está disposto a separar compaixão de auto-engano? Está disposto a criar rituais que testem a lealdade das novas trocas? Está pronto para recusar convites que te diminuem, mesmo quando a solidão aperta? Essas perguntas não fecham nada. Elas abrem o próximo círculo. O que você fará quando a próxima amizade exigir mais do que sua antiga coragem suportou? No instante em que este conhecimento atravessa você, algo silencioso se reorganiza dentro da sua consciência. Não é um fim. É o momento em que as peças que antes pareciam caos finalmente revelam o desenho oculto. O motivo pelo qual tantas pessoas se afastaram, o porquê de cada ruptura, cada silêncio, cada porta que se fechou sem explicação. Agora,
O que antes parecia abandono se transforma em código, e o que antes era dor se revela como seleção espiritual. Nada foi perda. Tudo foi arquitetura. E perceber isso muda radicalmente a forma como você enxerga cada relação, cada despedida e cada nova aproximação que ainda está vindo. E ainda assim, há camadas que você só começa a vislumbrar agora. Porque quando você compreende o real mecanismo por trás do isolamento espiritual, o jogo vira. E é exatamente nesse ponto que a jornada pede algo de você. Não como pedido, mas como ativação. Se realmente está dentro desse campo, escreva nos comentários. Eu cruzo o limiar. Essa é a chave que sela sua escolha consciente. Abre o próximo portal e me mostra quem está caminhando com presença, coragem e verdade. E antes que você prossiga, receba isso sem barganha. Inscrever-se neste canal não é seguir um conteúdo, é conectar-se a um campo. Um campo que preserva, limpa, afia e te mantém alinhado ao caminho do despertar que Helena Blavatsky ousou mapear. Gratidão profunda por permanecer até aqui. O que vem depois disso é maior do que você imagina, e você vai perceber isso no próximo vídeo.